Mais um bate-papo começando e hoje a convidada é Antônia Brás, ela que vai falar um pouquinho para nós sobre constelação familiar, verdades e mitos. Antônia, o que é a constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma terapia breve, né? Que é feita em uma sessão de atendimento. E lógico que pode ser feito mais, mas a constelação ela é diferente de terapia, de ficar fazendo uma atrás da outra, como a gente faz um acompanhamento nas terapias semanalmente ou quinzenalmente. Então, é uma terapia que ela tem o objetivo de trabalhar os nossos padrões repetitivos de família e na nossa vida, né? É finalizar realmente os padrões repetitivos para que você tenha leveza para seguir sua jornada. Então, a constelação familiar ela é considerada uma terapia. É uma terapia breve, né? Porque ela não é algo que você fique, como eu disse, fazendo frequentemente. Então, ela é, vamos dizer assim, uma ferramenta mais do que uma terapia, uma ferramenta que pode ser feita com bonecos, pode ser feito individualmente, pode ser feito online, pode ser realizada também em grupos, onde os representantes vão ser as pessoas. Então, ela é mais uma ferramenta de ajuda para a identificação de onde que está o emaranhamento sistêmico, para que a gente possa realmente trabalhar aquele emaranhamento, se liberar e encerrar um padrão repetitivo na nossa família, na nossa vida e seguir a nossa jornada. E o que existe por trás dessa constelação? O que existe por trás são os nossos sistemas, né? Que muitas vezes a gente pensa assim, mas espera aí, está acontecendo isso comigo, falaram que aconteceu isso com meu bisavô. Mas eu não conheci meu bisavô, não conheci meu tataravô, mas você não precisa conhecer. É muito comum a gente carregar as lealdades sistêmicas, que a gente poderia chamar de fidelidade, até a quarta geração, mas também até a sétima. E o Bert Hellinger chegou a pegar uma lealdade na 13ª geração. Então, não significa que eu tenha que ter conhecido o meu ancestral. Nós podemos continuar repetindo os padrões por um amor cego, um amor infantil ou por compensação, né? E o que seria compensação? A compensação, meu sistema deixa dívidas, assim como também deixa heranças. Não heranças só financeiras, heranças genéticas e também dívidas que o nosso sistema deixou aí praticado. Então, o que, que seriam as heranças, por exemplo? Eu recebo dos meus ancestrais os dons, os talentos, tudo isso que eles já prepararam para nós. Se a gente pegar lá os nossos bisavós, como é que eles trabalhavam a terra? Era praticamente um trabalho brutal. E hoje, com quanta leveza a gente pega as coisas para fazer? Mas quem que preparou tudo isso? Foram os nossos ancestrais. Então, eu estou recebendo a herança também do que eles fizeram, do que eles contribuíram, independente deles ter deixado dinheiro ou não. Mas eu também recebo a herança das dívidas. Então, suponhamos que um ancestral meu prejudicou um outro lá. Eu posso estar compensando essa dívida do meu ancestral, por exemplo, tendo um problema financeiro. Mas também as doenças, não é só questão de compensação. Tem doenças que ela vem repetindo de geração em geração. Porque essa pessoa, às vezes, quando teve uma doença, pode ter sido excluído, principalmente uma doença mental ou uma doença contagiosa. Cada exclusão vai virar uma compensação ou mais, né? Vai ter 3 a 4 pessoas aí compensando essa exclusão que foi feita. Assim como eu também posso estar repetindo essa doença por amor cego. Eu sofro como você. É muito comum, inclusive, entre mães e filhos. E, Pais, e pai e tudo filho, isso acontece no inconsciente. tudo Tudo inconsciente. inconsciente. Então, de repente, minha mãe teve câncer. Por amor a você, mamãe, eu também tenho câncer e sofro como você. Minha mãe não teve sorte no relacionamento amoroso. Por amor a você, eu também não tenho sorte no meu relacionamento amoroso. Vou passar pelas mesmas dificuldades que você passou. Porque existe às vezes até um sentimento de não permissão, de culpa, de que eu não posso ter uma vida melhor do que os meus pais, não todo mundo, é claro, Claro. né? Não vamos generalizar, mas eu preciso olhar por que que está repetindo isso na minha vida? A primeira pergunta é isso. Por que que isso está acontecendo, né? Será que eu estou em alguma lealdade? Isso já aconteceu no meu sistema? A gente precisa começar a ter um autoconhecimento da nossa história e dos nossos ancestrais para a gente ver, inclusive, se nós não estamos repetindo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa é tão boa, ela se esforça, ela faz tanta coisa, ela luta, mas ela anda em círculos e ela não consegue avançar.
Às vezes até avança um pouquinho, daqui a pouco retrocede, porque ela não consegue, ela está num emaranhamento sistêmico e a constelação ela é para dissolver esse emaranhamento sistêmico. Então, a constelação, ela traz o subconsciente, né, o inconsciente para a consciência. Então, Isso. durante uma sessão de terapia ali pela constelação, ela consegue, então, descobrir. Sim, porque existe uma energia do campo, né? O campo morfogenético. Então, por exemplo, você vai numa constelação em grupo, a em grupo ela traz mais isso com mais veemência do que os bonecos. A gente vai olhar para as posições dos bonecos e nós vamos perceber o que está ali emaranhado através das posições dos bonecos, como eles foram colocados. Não precisa também ser só boneco, poderia ser cristal, poderia ser objetos. É que a gente usa mais os bonecos, mas às vezes a pessoa fala, ah, mas tem outros tipos de constelação. Sim, tem com cavalo, tem na água, existem vários tipos, não é só com o boneco e com em grupo com pessoas. Mas numa constelação em grupo com pessoas, que o campo atua ali, as pessoas vão enxergar, ver o representante, sentir algo de uma pessoa que ele não conhece, que ele nunca viu, que ele não sabe quem é, e às vezes faz até o mesmo gesto, inclusive leva muitas pessoas a considerarem a constelação como o espiritismo. E ela não tem nenhuma conexão, nenhuma conotação religiosa. Não tem nada a ver nem com nem católico, nem evangélico, nem espírita, nenhum tipo de religião. Ela é uma ferramenta terapêutica. Muitas pessoas não conhecem, né, a constelação. Às vezes a gente ouve falar e comento eu mesmo com meus amigos, mas o que que é isso, né? Então, ela é conhecida por alguns, mas desconhecida muito, né, por outros. Como que é a história da constelação? Você poderia falar um pouquinho pra gente como começou, como surgiu? Então, surgiu com o Bert Helge. O Bert Helge era um padre alemão que ele começou, né, ele foi para a África como missionário, começou a perceber como os Zulus trabalhavam. Depois também ele viu a amiga Teia dele, uma amiga dele trabalhando algumas questões, e ele foi se identificando com tudo isso, e ele estudou muito. Então, às vezes, acha até que, por exemplo, o Bert, que ele inventou a constelação, uma coisa assim, como se ele tivesse tirado do nada. Muito pelo contrário, o Bert estudou muito. Ele estudou PNL, hipnose, psicodrama, a psicanálise. Ele estudou muito as outras terapias para ele poder chegar aonde ele chegou. E ele foi pesquisando. E ao pesquisar e começar a fazer esse trabalho, o que a gente, às vezes fala assim, o Bert criou a constelação. Tá, eu vou dizer assim, ele descobriu que já existia alguns movimentos sistêmicos, não assim como o Bert trabalhou, principalmente o campo. Mas uma das coisas muito importantes que o Bert traz dentro da constelação são as 3 leis sistêmicas. Essas 3 leis é que resume a constelação e que muitas pessoas não conseguem compreender isso. Então, ela é baseada em 3 leis. Não tem nada a ver com religião ou com alguma coisa assim que alguém está incorporando, nada a ver. Que você faz a terapia ali, por exemplo, com boneco, você faz o atendimento com boneco, é tranquilo, é como se você desse uns brinquedinhos para as crianças brincar e ela fosse posicionando. A pessoa vai posicionando e naquele momento é o inconsciente que faz com que ela posicione aquele boneco naquele lugar e com que o terapeuta constelador consiga fazer a leitura do campo. Por isso que tem que ter curso, né? Para poder Sim. fazer a leitura do campo e também estudar o que o Bert deixou, porque principalmente as 3 leis sistêmicas, que é o fundamento da constelação, e as 5 leis da ajuda é muito importante, né? Porque as 3 leis sistêmicas, o que ele fala? Primeira coisa, o pertencimento. Se existe exclusão no sistema, vai ter muitas consequências, vai ter compensação. Porque se eu excluir lá um membro da minha família porque ele perdeu tudo financeiramente e ele foi excluído, vai ter mais perdas na família. Outras pessoas vão ter problemas financeiros. Ou vão ter até um problema de saúde. Não significa que vai ter o mesmo problema que o outro teve. Mas essa compensação vai acontecer. Então, nós não podemos excluir ninguém, nem os abortos, seja espontâneo ou provocados. Não podemos excluir nenhuma pessoa da nossa família.
E ninguém, não é só da nossa família. Em local nenhum, nenhuma pessoa poderá ser excluída. Ao excluir, essa conta vai ser paga. Pode ser que não seja paga por mim, que fui a pessoa que pratiquei a exclusão. Pode ser o meu filho, o meu neto, o meu bisneto, que vai pagar a conta do que eu fiz lá atrás. É quando você fala a questão do aborto, né? Então, uma mulher que ela sofreu um aborto, né, espontâneo ou não, ela tem que considerar que ela teve um filho, Sim, mesmo mesmo não. que ela tem que considerar que ela teve o filho, porque ela teve. Ela ficou grávida, então foi gerada uma vida. E se eu tenho, por exemplo, 5 filhos vivos, 2 abortos, então eu sou mãe de 7, né? Olha. Então, isso precisa ser contado. E os irmãos também. E muitas E isso vezes, também, se eu não conto, que nem no caso eu sofri um aborto, eu não conto que então eu estou excluindo essa isso, pessoa, está essa criança, excluindo. que pode ser que venha Uhum. ser uma outra consequência da minha vida por causa dessa exclusão. Sim. Seria isso. Então, por exemplo, e aí, vamos pegar até aí a outra lei, que é a lei da ordem da hierarquia. Se eu não contar um aborto, eu estou infringindo 2 leis. A lei do pertencimento, porque eu estou excluindo, então não estou respeitando a lei do pertencimento, e a ordem. Então, suponhamos que eu tivesse tido um aborto antes de ter meu filho mais velho. Se eu tivesse tido um aborto, o meu filho mais velho não seria o mais velho, ele seria o segundo. E se eu falasse que ele era o mais velho, eu estou infringindo a lei da ordem, porque ele é o segundo e não o primeiro. E aí é um risco muito grande, porque se eu faço isso, ele vai para o lugar do aborto, né? Olha. Pode adoecer, de repente a criança está com depressão, tem vários problemas, ou é adulto, a vida não vai, não caminha. Pode ser que ele está fora do lugar, porque ele está no lugar do aborto, né? E pode até querer morrer mesmo, pode acontecer isso. Então, é muito importante que a gente. Então, o que que é a hierarquia? A ordem e hierarquia é aquele que chegou primeiro é maior, dentro da visão sistêmica. E aí, deixar bem claro que quando a gente fala que é maior, ninguém está dizendo que é melhor. Vamos pegar numa empresa. Quem que é o maior? O fundador. Sim. Ele é uma... Vamos supor que esse fundador já tenha morrido e hoje tem um novo dono. Mas se existe um funcionário mais antigo do que esse novo dono, ele é maior. Ele é maior, Ele é olha maior, só. mas não é que ele é melhor, que ele manda mais, não é nada disso. Mas por causa da Da hierarquia. hierarquia de chegada. A gente tem que colocar isso, hierarquia de De chegada. chegada. Não é hierarquia de quem manda, disso, daquilo. A empresa tem mais hierarquia, ela vai ter hierarquia de organograma, hierarquia de competências, então ela tem mais hierarquia. Numa família, por exemplo, vamos pegar assim a pessoa que já casou. Então, ela foi casada no primeiro casamento e agora ela está no segundo casamento. O primeiro marido ou a primeira esposa é maior que o segundo, porque ele veio Porque ele primeiro. veio E não primeiro. é que é melhor, não tem nada a ver. Mas, inclusive, o segundo deveria ter respeito pelo primeiro, porque se aquele primeiro não tivesse deixado o lugar dele, e aí não vamos julgar Sim. por que que deixou, o que que aconteceu, o que que ele fez, que na constelação não deveria existir julgamento. A gente não deveria praticar o julgamento. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, mas não podemos ter julgamento. Então, sem julgamento do que o primeiro fez ou a primeira, não importa o que fez, mas ele é maior. E se ele não tivesse saído daquele lugar, o segundo marido ou a segunda esposa não estaria ocupando. Faz sentido, né? Agora vamos pegar os filhos, né? Filhos lá do primeiro casamento, e agora sou casada pela segunda vez lá e tenho meus filhos. Os filhos do meu primeiro casamento, na hierarquia, eles são maiores que meu segundo marido. Na hierarquia. No relacionamento de casal, não. No relacionamento de casal, o filho não interfere. Porque, por exemplo, às vezes o filho fala assim: meu pai traiu a gente e foi embora com outra mulher. Opa, ele era casado com você? Traiu a sua mãe. Você não tem nada a ver com o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Eles são casados, eles eram casados, eles que têm que resolver. Quando o filho se intromete no casamento do pai ou da mãe, ou até no casamento do pai ou da mãe que casou pela segunda vez, ele sai da ordem, ele fica maior que os pais. E quando o filho fica maior que os pais, isso vai trazer um caos. Outro momento que muitas vezes os filhos ficam maiores. Os pais começam a envelhecer e começam a precisar ter uma dependência dos filhos, precisar de alguma ajuda dos filhos. Aí tem filho que, porque está ajudando os pais, no sentido agora que eles estão mais limitados, se sente grandes, maior que o pai. Não pode.
Se eu estiver ajudando meu pai e minha mãe, eu preciso ajudar por amor. E também nunca com o sentimento que eu estou agora retribuindo o que eles fizeram por mim. Porque um filho nunca vai retribuir O que o o pai e a pai, mãe. porque eles deram a vida. Sim. Mesmo que seu pai só botou você no mundo e não cuidou de você, não tem como retribuir a vida. É nesse sentido que a gente fala. Ninguém está falando se o pai foi bom, como no papel de pai, ou foi negligente. Estamos falando no sentido da vida. E é isso que dá muita confusão na constelação. Como que eu vou agradecer um homem que só me colocou no mundo e não fez nada por mim? Não é nesse sentido. Realmente, ele não cumpriu o papel. Isso traz grandes consequências, não exerceu a paternidade, né? Teve esse abandono. Mas, na função de ter dado a vida, nós temos que ter gratidão por ter dado a vida e não pelo que ele fez, porque uma coisa é a função de trazer ao mundo, outra coisa é o papel do que ele vai fazer como pai, né? Então a gente tem que separar um pouco a situação, porque muitas vezes a gente vai para os defeitos, né, do homem ou da mulher. Então, por exemplo, meu pai tem um monte de defeito, minha mãe teve um monte de falhas. Tá, a mulher, como mãe não, porque ela te trouxe ao mundo. Sim. Então ela deu conta de te trazer ao mundo. Tem que separar isso. Agora, a mulher teve um monte de falhas. Então faça diferente. Faça diferente do que ela fez. E também nunca diga eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. Quando eu digo eu não quero ser igual, eu emaranho. Se eu vejo que meu pai e minha mãe tiveram condutas que não foram boas, eu tenho que escolher, eu quero fazer diferente do meu pai e da minha mãe, com todo respeito. E aí eu É preciso só a olhar forma também. diferente de se colocar, Sim, né? porque aí eu não fico maior, né? Não fico se sentindo a pessoa melhor do mundo do que meu pai e Sim. minha mãe. Eles me deram a vida. E outra coisa, tem que tomar muito cuidado, porque eu sou 50% cada um. Esses dias eu vi lá uma reportagem. E não tem por onde fugir, né? É, Pai e mãe, sim, 50% de cada um. eu tenho uma reportagem de que uma das filhas do Elon Musk entrou na justiça para tirar o nome do pai dela dos documentos. E ela Sim. quer tirar o sobrenome, tudo do pai. Tá, ela pode fazer isso. Só que ela não tira metade do corpo dela, das células que vem do pai. Não tem como tirar. E essa herança genética, isso de ancestralidade genética mesmo, ninguém tira. Não. Então, eu tenho que tomar cuidado também, porque se eu fico falando que meu pai e minha mãe é muito ruim, ou eu sou metade de cada um. Cuidado que eu vou repetir a mesma história. Também vou ser ruim, É. né? Então, eu escolho fazer diferente deles. Eu escolho encerrar esse ciclo, seja lá de sofrimento, de traição, de bebida, de vício, seja lá o que for que aconteceu. Então, eu escolho encerrar esse ciclo na minha família. Faça diferente. Alguém tem que chegar e cortar essa repetição, encerrar isso, né? Que nem fala muito na constelação romper. Eu não gosto muito da palavra romper, porque tudo que a gente rompe parece que tem uma multa, né? Por exemplo, você rompe um contrato, tem uma multa. Tem. Então eu falo encerrar. Então vamos encerrar esse ciclo e daqui para frente ser diferente. Porque muitas vezes a pessoa também vai com aquela arrogância. E tudo isso tem que ser feito com humildade. Eles me deram a vida, eu cheguei aqui através deles e dos meus ancestrais, que a gente tem que ter muita gratidão também, porque esse povo sofreu muito. Sim. Independente de como eles viveram a vida deles, a gente só chegou aqui porque teve eles. Foi uma outra época também, Sim. né? E outra coisa, se o meu pai e a minha mãe, ou o meu avô, minha avó, não foram boas pessoas, a gente precisa olhar para a história deles. O que eles passaram? Talvez a vida deles foi bem pior do que a nossa, né? Não que justifique que a pessoa de repente vai ser um pai cruel ou uma mãe cruel, mas às vezes ela não deu conta das feridas dela. E se ela não deu conta das feridas dela, ela vai repetir. Agora, se eu estou tendo conhecimento e a oportunidade de fazer diferente, então vou fazer diferente comigo e com os meus filhos. E vou deixar isso. E outra coisa, também deixar bem claro que incluir não significa ter que conviver. Porque muitas vezes não dá para conviver. Às vezes até coloca a vida em risco, Eu acho que as né? pessoas confundem muito sobre isso, né? Ah, eu vou ter que perdoar, vou ter que conviver, Não, vou ter que não, amar. Então, não, não é na isso. constelação, necessariamente, isso não precisa Não. acontecer. Então vamos supor que você teve um marido e esse marido era agressor. Eu vou incluir ele com o meu primeiro marido, mas eu não tenho que ficar agradecendo e convivendo com ele porque ele foi um agressor comigo.
Não, não é isso. Tudo bem, ele teve o lugar dele, por algum motivo a gente estava emaranhado, agora eu escolho diferente, ter relacionamento diferente daqui para frente. Eu não preciso ter que conviver com esse marido, eu não preciso nem ter que conviver com a minha mãe e com meu pai. Porque às vezes o relacionamento é tão tóxico que é perigoso ficar junto. Então, muitas vezes a gente precisa dizer tchau para essa família e seguir, mas saber que nós viemos dela e que ela pertence. Então, como é que eu incluo sem conviver? Tá bom, essa pessoa da minha família escolheu este caminho, infelizmente não dá para a gente conviver junto. Eu dou um lugar para ela no meu coração e sigo minha jornada sem culpa. Deixa ela lá. Ela fez a escolha dela de Sim. continuar no emaranhado. Se ela quer continuar lá, deixa ela lá e você segue seu destino, mas não precisa excluir. Né? Não vai dizer, aquele ali não é meu pai, aquele ali não é minha mãe, aquele ali não é meu primo, não é meu irmão, não é isso. Infelizmente, ele escolheu outro caminho. E aí, a terceira lei é a lei do equilíbrio. Né? A lei do equilíbrio, voltando ainda na hierarquia, é muito importante também no casamento. Quando um se sente maior que o outro no casamento, não tem maior. Tem que ter a mesma É a frequência mesma, ali, né? é equidade. O O equilíbrio. equilíbrio é a equidade. E acontece muito. Então, suponhamos que eu tenha mais estudo que meu marido, ou ganhe mais dinheiro do que ele. Aí eu me sinto grande e meu marido fica pequeno, ou vice-versa. Isso vai dar um problema. Vai acontecer aí traição, ou uma separação, ou muitos conflitos, ou até alguém ficar doente. Um dos dois. Por quê? Porque um está se sentindo maior que o outro. Então, no casamento, homem e a mulher têm que se sentir do mesmo tamanho. E às vezes não é nem por causa que ganha mais, às vezes é porque a família tem um sobrenome mais importante, é uma família mais nobre. E aí às vezes tem até assim na questão de. Acontece aí as duas, né? As duas leis são infringidas. Isso eu pego muito na constelação. Mas a minha família é bem melhor que a Do que família a dele. A sua. família dele é torta. Então, eu nem quero que o meu. Não é nem nossos filhos. O meu Eu nem filho quero que os meus filhos tenham convivência com a família do meu marido, porque é uma família torta, é uma família esquisita. Então, primeira coisa, já estou dizendo que então metade dos meus filhos não são bons, que a família do meu marido é torta. Então, meu marido também é torto. Ele vem da família torta. Aí eu tenho que ter reconhecimento, porque independente de como é o meu sogro, minha sogra e a família dele, eu tenho meu marido porque tiveram eles. Sim. E os meus filhos são fruto dessa família. Pelo menos os 50%, Sim, né? então quando casa, entrelaçou dois sistemas no Sim. casamento. Dois sistemas foram unidos. E isso nunca mais vai separar. Então, a Bíblia tem razão quando ela fala que Deus uniu o homem, não O homem não separa. separa. Mas não é que não separa os corpos. Os corpos, sim. Você pode casar 10 vezes, não é nesse sentido. Porque os sistemas se uniram, então nunca mais vai separar aquele sistema. Mesmo que não tenha filho. Esse sistema vai ficar unido para sempre. Você pode deixar a pessoa com o que é dela, segue o seu destino, mas os sistemas se uniram. Então, é nesse sentido que a gente fala. Então, se eu casei, eu não posso colocar lá que a família da minha esposa não é boa coisa, a família do meu marido não é boa coisa. Tá, eles têm lá os problemas deles, então deixa lá com eles e faça diferente daqui para frente. Lógico, se as crianças vão lá e elas correm até um certo risco com alguma coisa, o ambiente é tóxico, você vai manter distância, mas sem excluir. Né? Entendi. Sem excluir. Sem achar que o seu sistema é melhor que o outro. Entendeu? Porque, inclusive, se fosse tão melhor assim, não teria se unido. Se unir é porque tem coisas Teve para. uma conexão, Não, né? tem coisas para se trabalhar dentro dos sistemas, entendeu? É, Então, as coisas que vêm para nossa vida, a gente tem que olhar o que é que eu tô precisando olhar com isso, quando tá acontecendo alguma coisa que não tá muito bom, né? Ao invés de ficar por quê, espera aí. O que eu preciso dar uma olhada aqui, que tem alguma coisa aqui que não tá verdade. certa. Aí, indo lá agora para a terceira lei, que é a do equilíbrio, essa também é bem interessante, né? Que é o equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e receber não existe entre pais e filhos. Não existe assim. Se o pai quer dar uma casa de presente para o filho quer dar uma casa de presente para o pai, não vai desequilibrar. Porque ali existe a questão da vida que foi dada e não tem esse desequilíbrio. Não estou falando de criar filhos dependentes. Sim. Não é isso. Mas eu posso dar. Agora, quando a gente começa assim, por exemplo, vamos supor, eu e você.
Vamos supor que todos os dias você faz algo para mim. Vamos supor, você leva para mim o meu almoço. Eu Sim. fiz almoço lá em casa, trouxe para você também. Trouxe um A gente pouquinho. trabalha junto e eu nunca faço nada para retribuir. Vai chegar uma hora que aquele que recebeu muito vai fazer algo que vai machucar Ok. aquele que deu muito. Então, quem recebe machuca quem dá muito. Se fosse no casamento, por exemplo, um homem faz demais para uma mulher, ela não retribui, ou vice-versa. Normalmente, aquele que recebeu muito ou vai trair ou vai fazer alguma coisa que machuca, que ofende, ou também quem faz muito pode adoecer ou ter perdas financeiras. Então, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio no dar e receber. Precisa ter uma reciprocidade. Aí o povo também confunde, né? Mas então vamos supor, se eu ganhei um presente de R$ 100, eu tenho que retribuir um de R$ 100. Não, não é isso. Na verdade, é a troca, né? Não Existe a são os troca. valores. E essa troca nem precisa ser financeira, essa troca nem precisa ser na mesma moeda, como diz o outro. Essa troca muitas vezes pode ser até, vamos supor que você trazia para mim todo dia marmita, o dia que você vai viajar, posso cuidar dos seus cachorros? Dos gatos? Também é Sei uma lá, troca. aguar as plantas, fazer alguma coisa para retribuir. Eu estou fazendo algo, entendeu? Quando você precisa E desabafar, isso também enfim, é em casamento e amizade. em Só casamento, não com o pai e com o filho. casamento, Amizade também existe amizade na isso. empresa. E na empresa. Eu tenho um conhecido, aliás, foi meu professor também. Ele faz assessoria sistêmica, que é algo bem interessante nas empresas. Então, assim, grandes empresas que já está com a mentalidade mais aberta, muitas vezes chama para uma assessoria sistêmica. Porque a empresa, quando é uma empresa pequenininha, tudo bem a pessoa vir constelar. Mas se for uma empresa grande, não adianta vir o dono só constelar ou sócios. Precisa ir lá dentro fazer um trabalho sistêmico. E aí ele foi para uma empresa que ela estava correndo risco de ir à falência. Era uma grande empresa. Aí ele foi estudar a empresa internamente, o que estava acontecendo. A empresa dava benefícios demais para o funcionário e não tinha a retribuição. Era muito, sabe assim, paga O convênio, funcionário tinha paga muito isso, tinha direito. muitos Muitos benefícios. Não era nem benefícios. questão de direito, benefício. Então, plano de saúde, plano odontológico, plano disso, ticket de alimentação, muitas coisas exagerou nos benefícios. E não tinha retribuição a contento, entendeu? Tava todo mundo achando que aquilo ali não era mais do que obrigação. Então, foi preciso fazer um trabalho dessa empresa para reestruturar essa empresa, porque tinha benefício demais. Precisou entender a raiz, né? E a Uhum, constelação, então, trouxe isso. E uhum. quais são os tipos de constelação? Você falou um pouquinho sobre casamento, sobre filhos, agora sobre empresa. Então, tem a constelação individual e em grupo. A individual pode acontecer online e com bonecos ou com objetos, não importa. Aí vai ser o constelador Sim. e a pessoa. Em grupo, ela vai acontecer. Vai ter lá o constelador, o constelado está lá assistindo e vai ser escolhido pessoas que estão ali assistindo a constelação para ser os representantes. Por exemplo, representar o constelado, o pai, a mãe e todo o problema que estiver acontecendo na vida daquela pessoa. Também existe constelação na água. Na água existe dois tipos de constelação. Uma que faz numa bacinha um pouquinho menor, com bonecos de EVA, e tem a constelação fluvial, que no Brasil ela é bem rara, que ela foi criada pelo Juan Carlos, um mexicano, que é na piscina, aquela piscina que dá banho em criança, ela é feita naquela piscina com um boneco específico de um material que fica girando assim, né? Tem até um motorzinho e os bonecos ficam girando. Então é a constelação fluvial. E tem a constelação com cavalos. Eu assisti por vídeo, não tive a oportunidade ainda de assistir uma presencialmente, mas é muito interessante a constelação com cavalos O cavalo também. que representa. O cavalo vão ser os representantes. E por que o cavalo, o animal cavalo? Tem uma explicação? Ele tem, assim, uma sensibilidade muito grande, né? O cavalo. E aqui no Brasil, a referência de constelação com cavalo é o Paulo Neumann. Ele tem um trabalho gigantesco no país de fazer constelação com cavalos. Mas a constelação, vamos dizer, a mais procurada é essa dos bonecos. Dos bonecos. Dos bonecos. E aí muita gente fala assim, mas qual que funciona? Qual que é melhor, né? Tem muita essa pergunta. Qual que é melhor? Não é questão de melhor. Existem as vantagens e desvantagens de uma e da outra.
Na constelação, vou pegar aqui, eu faço com bonecos, tá só eu e a pessoa, dá pra gente olhar, fazer todo o diagnóstico da vida da pessoa, né? Mesmo como é que ela tá na questão financeira, relacionamento amoroso, todas as áreas da vida dela. Você vai focar no tema que ela traz, mas você consegue olhar para um todo. E tem muito mais privacidade. Ela pode chorar, ela pode desabafar, você pode ajudar ela a ressignificar. E existe a ética do que tudo que está Sim. falando ali, ela pode se expor tranquilamente e deixar todo o sentimento que tiver ali e os emaranhamentos vir à tona, ela não precisa ficar receosa de nada, porque ela tem a privacidade, ela está num ambiente seguro. Na constelação em grupo, ela é muito boa no sentido quando tem algo muito oculto que a gente não está conseguindo descobrir nos bonecos, e para quem é muito cético. Então, vamos supor, tem gente que fala, não, eu só faço em grupo. Por quê? Muitas vezes ele tem a necessidade de ver as coisas acontecendo, que se ele não vê acontecendo, a pessoa sentindo, vivenciando, ele não acredita. Então, é um pouco do São Tomé, né? Eu preciso ver para crer. Então, muitas pessoas só aceitam em grupo, e até porque acham que vai funcionar melhor. Mas no grupo fica muito específico naquele tema. Você não consegue fazer um diagnóstico maior da pessoa. E tem a exposição, porque você está exposto. Você tem lá 50 pessoas assistindo, e o constelado está ali e todo mundo está vendo o que está acontecendo na vida dele. Então tem a questão da exposição. Se você não se preocupar com a exposição e realmente quer em grupo, sem problema. Mas a constelação mais utilizada é a com bonecos, né? Essa é a mais utilizada. E existe Aí online, aí também pergunta se online funciona. Mesma coisa. Funciona perfeitamente, resultado igual. Não tem problema nenhum de fazer uma constelação online. E as pessoas também, elas, às vezes eu vejo muita pessoa questionando assim, o tempo que leva uma constelação. Quanto tempo leva para constelar e quanto tempo também demora para a constelação agir, né? Ter aquele movimento na vida do constelado. Não existe um tempo determinado. Não? Não. Por exemplo, assim, tem gente que constela, falando na duração do tempo. Tem gente que faz uma. Eu mesmo já paguei constelação que demorou 25 minutos, com bonecos. E a minha demora mais ou menos de 1 hora e meia, porque eu gosto de olhar para todo, fazer o diagnóstico, conversar, ajudar a fazer a ressignificação. Não é só olhar para os bonecos e ver o que está acontecendo, né? É fazer toda uma ressignificação para que a pessoa sair dali melhor do que ela entrou. Sim. Sair mais leve, com mais clareza. E eu gosto de usar muito a neurociência na constelação. Então, eu chamo que minha constelação é neuroconstelação, para que a pessoa realmente tenha entendimento do que está acontecendo e mude dali para frente. E que principalmente coloque as 3 leis em prática. Porque não adianta constelar e não colocar as 3 leis em prática. Então, tem que sair de lá, aprendi tudo que eu preciso fazer, se não né? coloca as 3 leis em prática, não resolve. Agora, sim, por exemplo, às vezes uma pessoa constela hoje e amanhã ela já teve alguma mudança. Mas tem constelação que às vezes, é igual às vezes uma cirurgia. Tem gente que recupera tão rápido. Tem gente que demora mais tempo para recuperar de uma cirurgia. Então, acho que depende do tamanho da cirurgia que foi feita na constelação. Sim. Então, eu peguei um caso, por exemplo, que tem mais ou menos 1 ano que ela constelou. E ela falava assim, ai, Antônia, mas até agora esse problema que eu levei tão grande para você não resolveu. E não sei o quê. Eu falei para ela, calma, às vezes dura mais de ano, né, para constelar. E agora a situação se resolveu. E passou um pouquinho mais de 1 ano para resolver o que ela queria que resolvesse. Cada pessoa é um tempo diferente para. Às vezes a constelação vai durar muito tempo, você nem lembra mais que você constelou e ela está agindo. Ela está agindo. Né? Mas é muito importante colocar as 3 leis em prática, porque senão eu constelo hoje, daqui a pouco eu já estou rompendo as leis, eu estou emaranhado de novo. Sim. E não significa que eu constelei uma vez que eu não vou emaranhar de novo. Acho que pode emaranhar. Agora, constelação, eu sei que cada um tem uma visão e sem julgamento. Eu não concordo com a forma como a constelação está sendo direcionada. Fazer 10 constelações, uma atrás da outra. Essa ia ser minha próxima pergunta. Não é terapia. Então, não pode constelar muitas vezes. Não é que eu não gosto muito dessa coisa, não pode, mas não é bom. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu fiz a constelação hoje, eu preciso esperar ela agir. Sim. Deixa ela agir. Se não é a mesma coisa que eu te corto essa semana que vem de novo, outra cirurgia, outra cirurgia, outra cirurgia.
Espera um pouco. Eu peço para meus clientes esperar pelo menos 2 meses. Falo, vamos ver como você vai ficar, vamos ver como é que essa situação aí se resolve. Depois, se você quiser voltar, e com outro tema de preferência, né? E não o mesmo tema que ele está trazendo para constelar. Agora, é lógico que às vezes só uma constelação vai resolver? Claro que não. E muitas vezes, ao constelar, o próprio constelador, eu mesmo faço muito isso, quando a dor é muito grande, eu indico que vá para uma terapia. Ó, vá procurar um psicólogo. E tem casos que até um psiquiatra, né? Nem o psicólogo. Por exemplo, você constela uma pessoa que chegou lá falando que quer se matar. Além do psicólogo, ela precisa do psiquiatra. Porque ela precisa de uma ajuda. E a constelação vai trazer várias informações para ela ali também naquele Sim, momento, né? Que ela vai precisar ressignificar. E exatamente. precisa desse tempo também, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: eu não posso oferecer a constelação como se ela fosse uma mágica, um milagre, que ela vai resolver todos os problemas da pessoa. Ela vai trazer muito entendimento. Ela vai ajudar a finalizar muito emaranhamento. Mas vamos pegar assim: você constela uma pessoa que tem um vício. Esse vício já vem vindo assim de vô, de pai, de várias pessoas. Um vício, de, vamos supor, da bebida. Tá, você constelou, ela enxergou que ela estava numa lealdade, numa fidelidade com o pai, ou com o avô, com o tataravô, com algum membro da família. Só que o corpo já está viciado na bebida. Então, só a constelação muitas vezes não vai Não vai resolver. resolver. Muitas vezes ela vai precisar, então, agora buscar um psiquiatra, às vezes até para dar um medicamento, para ajudar, porque o corpo vai precisar trabalhar aquilo que ele está com o hábito do costume de beber. Porque mudar um hábito não é uma coisa simples. E eu acho muito legal quando trabalha, inclusive, em conjunto. Eu tenho psiquiatra e psicólogo que já encaminharam para mim. Então, ó, esse cliente aqui está com uma dificuldade, percebi isso, encaminha para a constelação, e aí fica até mais fácil a terapia ou o tratamento psiquiátrico. Porque pelo menos já trabalhou em emaranhamento, agora vamos trabalhar o comportamental, Sim. entendeu? Já sabe, na verdade, o que trouxe, né, aquele Sim, trauma. A constelação, ela traz isso também. Ela busca de lá, do fundo, os traumas, os sim. bloqueios. Até na vida intrauterina, a gente pode identificar o trauma, onde é que está, Olha, né? Por exemplo, tem pessoas que a vida dela não caminha, ela sente uma culpa, que ela não sabe de onde vem aquela culpa, ela vive perdida, às vezes muda de cidade, muda de emprego, já entrou em 5 cursos da faculdade, não conclui nenhum. Muitas vezes essa pessoa é um gemelar. E aí olha. o que que é esse gemelar? Quando a mãe estava grávida, eram dois. Mas muitas vezes nem se percebeu isso e já perdeu um, às vezes a mãe não percebeu. Às vezes, ou até teve um sangramentozinho, o médico fala, faz um repouso, tá tudo bem com o bebê. E porque muitas vezes o próprio corpo vai absorver o aborto logo no começo. Sim. E aí, ele é um gemelar que tá na busca do irmão e por isso não se encontra. Por isso que começa uma coisa, não termina, É, começa outra. aí ele constelando, identificando se ele é um gemelar, fazendo toda essa ressignificação, fica mais fácil para ele seguir. Porque agora ele compreendeu o que é que ele buscava e não sabia o que era. Sim. Então tem muita gente numa busca, nossa, parece que sempre falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa. Eu faço, mas tá faltando. Tá faltando o irmão. Que ele tá procurando desde lá de dentro do útero quando o irmão desapareceu. Cadê meu irmão? E ele não sabe, né? Então, na Exatamente. constelação, a gente acaba descobrindo, é mostrado ali. Antônio, Uhum. e quem é beneficiado além do constelado? Toda a família é. Toda a família. Não é que eu vou constelar, né? Deixar isso bem claro, e vou resolver o problema da minha família inteira. Mas quando um membro constela, beneficia toda a família. Alguma coisinha já mexe no sistema. Já começa a mexer. Por exemplo, tem gente que constela o relacionamento com o pai. Tem 3 anos que nunca falou mais com o pai. De repente constela e fala assim: Antônio, eu saí daí, quando abri meu celular, tinha uma mensagem do meu pai. Então, já No mexeu. exato momento, né? Já Acabou mexeu de no constelar, ou sistema. recebe uma ligação, ou É. é, Então, já deu uma mexida. Então, cada um que constela, e quanto mais gente da família constelar, melhor, porque mais liberação, né? E a constelação, ela é não recomendável para alguém ou qualquer um pode fazer? Não é recomendado, por exemplo, para quem está numa crise de esquizofrenia, né? Uma crise assim, de psicose mesmo, que não está bem. Se tiver tomando um remédio que ele não tiver muito consciente, ele precisa estar consciente. Se ele tiver em qualquer estado que não está muito consciente, não deve. Não deve constelar ninguém que não queira, que vai lá obrigado.
Ah, mas minha mãe exigiu que eu seja o quê? Não devemos constelar assim. E também a grávida. Não é que não pode, mas não é bom constelar a grávida. Por quê? Porque pode ser que mexa muito com a emoção dela. Então, se uma constelação na gravidez, só se for uma coisa muito urgente. E aí, de preferência, se tiver que constelar, que seja entre o terceiro e o sexto mês de gravidez, mas que evite, né, constelar. Você pode até constelar o parto, próximo do parto, mas evitar constelar durante a gravidez. Você falou no começo, né, sobre essa questão dos ancestrais. Essa constelação, ela, por exemplo, eu venho constelar, ela vem trazer problemas resolvidos lá dos meus ancestrais? Que nem, aí eu quebro, vamos dizer assim, eu Problemas quebro. não resolvidos. Mas assim, eu quebro aquilo lá, que nem que meu próximo filho ou um filho que eu for ter não vai passar por aquilo que eu passei. Exatamente. Vamos supor que lá atrás as mulheres eram muito violentadas e todas as mulheres do nosso sistema têm Sim. relacionamentos que sofrem violência. Aí eu constelei. Constelei. Então, daqui para frente, Já foi quebrado. já foi finalizado. Olha só. Finaliza aquele ciclo. Daqui, ela contribui mais quem está daqui para frente do que quem está daqui para trás, né? Entendi. Mas ajuda a liberar todo o sistema. E quando eu vou lá e faço a constelação e incluo aquele excluído da minha família, isso também ressoa lá na ancestralidade. Tá, eu tenho uma pergunta aqui. Como que a constelação familiar ela pode ser integrada com outras formas de terapia, como a prática holística? Ah, sim, ela pode, que, por exemplo, ó, a pessoa está com muita ansiedade. Ela pode, por exemplo, ela veio constelar, aí ela pode ir para um reiki, Um reiki. porque o reiki vai ajudar ela a harmonizar, porque a constelação não vai ser a mágica. Então, vai ajudar ela a harmonizar. Ela pode trabalhar a cromoterapia, acupuntura. Então, depende do que ela estiver sentindo, você pode encaminhar. Então, os óleos essenciais, a cromo, o reiki. Tem gente que faz tudo. Eu não gosto de fazer tudo. Eu foco na constelação, na reprogramação e na mentoria. Mas tem gente que ele mesmo faz cromo, ele mesmo faz o reiki, faz a constelação, faz os óleos essenciais, o floral. O floral é algo muito bom. Você vai constelar uma criança com TDAH. O floral vai ajudar muito, mas o floral é indicado, né? Então você tem que encaminhar para um terapeuta que trabalhe com floral. Aí seja floral de Bach ou de Saint Germain, não importa, mas que ele vai buscar essa integração entre as terapias. Tá, vou para mais uma pergunta aqui, olha só. Quais são as histórias de sucesso mais inspiradoras que você testemunhou com a constelação familiar? Primeiro a minha. A sua? Nossa. Porque quando eu conheci a constelação, eu também tinha essa ideia que era espírita. E quando eu conheci de verdade, que eu fui lá ver, eu entendi que era totalmente diferente. E na minha família tinha muitas mortes precoces. E a partir do momento que eu constelei, nunca mais teve as mortes precoces, né? As pessoas morriam cedo na minha família. Inclusive, meu pai morreu com 39 anos de idade. Nossa. E a partir dali encerrou. Mas eu já tive muitos casos, assim, por exemplo, de doenças de câncer, de pessoas que achavam que não ia ter a cura. Eu tenho 3 casos de pessoas que se curaram de câncer, inclusive de uma criança, né? Com a Com a constelação. constelação. E isso para mim é um grande ganho. Pessoas que estavam com o inventário há 15 anos enrolado e a família constelou e resolveu o problema do inventário. Processos judiciais que não caminhava, que não desenrolava e que desenrolou. Então, assim, são muitas situações. Casamentos que ia acabar e que quando eles compreenderam que eles se amavam, né? Vários, já aconteceu isso, são vários, que se amam, mas por questões de emaranhamento sistêmico não estavam conseguindo dar conta de continuar junto. Quando eles olharam para o sistema deles, cada um olhou para o seu, que eles conseguiram conversar, que constelar casal não é fácil. Então dá para constelar um casal também. Sim. Você tem que levantar os problemas de cada sistema, conversar com os dois e ajudar a dar um No direcionamento. mesmo momento, isso? Eu não constelo os dois juntos ali, mas tem que estar os dois Tem no que estar mesmo os dois dia, no ali na mesmo- mesma hora. Porque eu converso com os dois, o que está acontecendo? Ouço toda a queixa dos dois.
Aí depois eu vou pegar, por exemplo, constelo agora a mulher e ele sai da sala. Depois constelo ele. Depois chamo os dois, cada um olhou para o seu sistema, compreenderam o que estava acontecendo. Aquilo que pode ser dito para os dois, eu vou dizer. Aquilo que não pode ser dito, não vou dizer. Mas se existe amor que vocês estão dispostos a superar os emaranhamentos, deixar. Porque às vezes fica brigando por causa de família. E cada família Não é tem nem seu com eles, emaranhamento, não é nem né? com eles, por causa de família, muitas vezes. E aí, ou quando acontece uma traição. Aconteceu uma traição porque o cara estava em lealdade com o pai dele. E ela estava em lealdade com a mãe que foi traída. Então, os dois estavam numa lealdade e fidelidade. Aí, então, na medida que ele compreendeu que era uma lealdade e ela também compreendeu, eles podem continuar juntos. Mas aí existe uma outra dor, que não dá para ser trabalhada na constelação. É que muitas vezes acontece isso. Ela vai superar a dor de saber que ele traiu ela? Porque uma coisa é ela compreender que ele traiu por uma lealdade. E ela foi traída por uma lealdade. Mas e superar a dor da traição? Nem sempre é possível. Aí tem que pôr terapia de casal. Entendi. Mas, por exemplo, muitas vezes quando os problemas são só familiares, ou até de dinheiro. Às vezes é questão de dinheiro, às vezes é questão de estar se sentindo maior que o outro. E quando eles constelam e olham para isso, porque ainda existe amor e querem continuar junto, eles resolvem. Tem vários casos de casamento que não finalizaram porque constelaram. Que constelou, olha só que bacana, Uhum. né? E, Antônia, como que a gente pode confiar num constelador? Primeira coisa é ver a ética dele, né? É onde ele se formou, qual que é a formação, como é que ele traz isso, né? O que que você vê de depoimento, de avaliação dele, como é que as pessoas interagem com ele e principalmente buscar referência. Quem já constelou com essa pessoa que deu certo? Porque também tem constelador que faz uma mistura aí, que misericórdia, né? É, Sai totalmente daquilo que o Bert nos ensinou. aquela mesma coisa, eu não consegui realizar meu sonho, que nem de ser professora, ser médica, vou ser terapeuta, vou ser consteladora, Sim. né? Faz um curso e já acha que pode, E às vezes né? faz um cursinho de final de semana e acha que pode mexer com a vida das pessoas. Porque não é só. Eu tenho 6 formações de constelação. Sim. Além disso, eu tenho a graduação em pedagogia e terapias integrativas. É graduação mesmo. Pós-graduação, eu tenho 7. Se eu pegar dentro da neurociência, da psicanálise, da psicologia positiva, eu tenho várias formações para eu poder. Porque, veja bem, uma pessoa tem uma crise lá, de repente que ela foi constelar e acessou uma memória de algo muito traumático. Se você não tiver ferramentas, conhecimento para lidar com isso, como é que aquela pessoa sai de lá? Então, não é fazer um cursinho de final de semana e sair por aí constelando, porque você tem que ter conhecimento para saber lidar, inclusive com o que pode acontecer, dependendo da memória que a pessoa acessar. Porque de repente ela está ali, ela acessa uma memória traumática. É que nem ela tem esse conhecimento, né? Porque aí a constelação ela traz todo aquele sentimento e ela pode realmente ter uma crise e a pessoa não está preparada para ajudá-la ali, né? Em vez Exatamente. de ajudar, pode causar danos, né? Trazer várias Sim, consequências a quem foi buscar ajuda. sim, Então, o importante mesmo é saber quem e a formação também você acha que é importante saber. sim. Muito Porque importante. veja bem, quando você vai, se você for um tratamento mais sério, você precisa do médico, você não busca referência do médico. Que Sim. médico que é bom para trabalhar isso? Mesma coisa o constelador, né? Se ele realmente tem, principalmente, resultados positivos. E tem respeito, e tem ética, e sabe lidar com o problema, porque numa crise psicológica, a pessoa tiver lá de alguma memória que ele pode acessar durante a constelação, se você não souber lidar, como é que vai ser isso? A constelação ela já te surpreendeu? Muito, Muito. muitas surpresas, assim, da pessoa estar ali e de repente nem tem lembrança de nada e de repente vem uma lembrança assim tão traumática de algo, né? Que a pessoa nem estava lembrando mais. Por exemplo, tem gente que tinha esquecido a memória do abuso e de repente ela está constelando e vem a memória do abuso que ela sofreu na infância. E aí, quando vem essa memória do abuso, o choro, a dor é muito grande. E se você não tem conhecimento suficiente para naquela hora tranquilizar aquela pessoa, saber acalmar. Por que que eu marco constelação de 2 em 2 horas? Porque eu nunca sei o que vai acontecer. O sentimento que vai vir à tona, né? Exatamente. De repente, 45 minutos nós terminamos. Mas, de repente, vai demorar 2 horas.
né? Então já me surpreendeu muito. E situações assim, né? Muito. Essa semana mesmo, outra semana, a semana que passou, eu fiz uma constelação que foi muito. Aquela me surpreendeu muito. Uma mulher chegou, ela tem 3 filhos com problema, um com esquizofrenia, o outro com autismo, né? E a outra com fobia. E aí ela falou assim: eu não consigo compreender que na minha família não tem esses problemas, só os meus filhos são assim, então. Aí ela falou que toda a família veio da Itália, inclusive os avós, tudo. E eu tive uma intuição. Falei, nossa, será? Porque a gente sabe que muita gente era jogada no navio, do Sim. navio vivo, porque teve alguma doença, né? E aí ela pegou e falou assim: ah, minha avó veio, meus avós, toda a parte minha de avós vieram, tanto de pai como de mãe. Eu coloquei um navio, coloquei se teve alguma pessoa que foi excluída dentro desse navio, da família, ficou tudo conectadinho. Aí eu falei assim pra ela: você sabe alguma história trágica no navio? Quando o seu povo estava vindo, ela falou: ah, sim. Minha avó contava que uma das irmãs dela ficou doente, que era a filha preferida da bisavó dela, né? Era a filha preferida. E aí ela ficou muito desesperada se ela tivesse que jogar a filha no mar, porque achava que a doença era contagiosa. Aí ela pediu a Deus que passasse a doença de uma para outra. Quer dizer, não é Deus que vai fazer isso, é Sim. a mentalidade dela. Passasse a doença para outra, que não era a filha preferida. E aí a doença foi para a outra menina ficou doente também. Aí a que não era preferida, ela jogou. Olha só, Então, olha que trauma, né? que Que trauma e que trauma e que história também, consequência, que né? história, Trouxe. que consequência que trouxe para os filhos. Pra você ver, quem está pagando são os São, bisnetos. Então, a conta vai de geração em geração. E a criança que ela é adotada, ela pode constelar, ela consegue constelar, né? Que nem uma pessoa que não sabe a história do antepassado, dos Pode ancestrais, constelar. ela consegue. Mas e essas informações que ela não tem, como que vai aparecer no campo? O campo traz a informação. É isso, por isso que é morfogenética. É uma coisa assim que não tem como explicar. É só Tem fazendo, pessoas né? só fazendo, porque eu já construí acho que uns 10 adotivos. E é muito interessante. E mesmo que ele não sabe, nós vamos colocar o pai e a mãe biológico e ele já vai pedir a liberação daquele sistema, de tudo que ele estiver carregando, vão Entendi. pedir a liberação. Ele precisa ter gratidão por independente que esses pais colocaram para adoção. Nós precisamos agradecer a vida que eles deram. A Sim. vida. Não é o que eles fizeram. Agradeça a vida e eles são maiores que os pais adotivos, porque eles vieram antes. E ter muita gratidão e também reconhecer o sistema do adotivos, né? Aham. Então tem que ter esse reconhecimento. E tem que entender que eu não herdo a questões genéticas aí do meu sistema adotivo. Eu herdo os emaranhamentos do meu sistema biológico. É de lá que eu herdo. Nossa, Então, é um isso pouco mais complexo, é um né? pouco mais complexo. Por exemplo, eu construí uma que a mãe adotiva sabia a história da mãe biológica. Essa menina que essa mulher pegou, então, que adotou, ficou grávida. Estava grávida. E aí a mãe adotiva descobriu, e não tinha percebido, né? Ela estava escondendo a gravidez. Descobriu que ela já estava organizando tudo para doar a criança que ia nascer. Nossa. Ela ia repetir a mesma história da mãe se a mãe adotiva não tivesse descoberto. Descobriu em tempo, ficou sabendo, esperou o bebê nascer Sim. e aí vieram para constelar. E aí essa menina deu um salto. Ela deu um salto na vida dela após a constelação, Que porque mudou ela tudo, né? compreendeu que a mãe não teve estrutura para. Não tinha como criar. Foi que a melhor coisa que a mãe dela fez foi colocar ela para adoção. Foi a maior prova de amor. Porque a mãe não tinha estrutura, nem psicológica e nem financeira, para ficar com ela. Quando ela compreendeu isso, que foi a melhor coisa foi a mãe dela ter colocado ela para adoção, e que ela teve um pai e uma mãe maravilhoso, foi criada num ambiente de amor, Sim. foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Quando ela compreendeu tudo isso, essa menina voou. Porque ela entendeu e aceitou, É, né? sim, ela vivia desempregada. Hoje ela já até passou em concurso. Olha que bom. E Né? qual que é a idade mínima para constelar?
Não tem idade mínima, né? Não? Assim, a gente pode constelar criança. Não, não vai constelar uma criança com 2 anos, que aí tem que ser. O Pert sempre dizia assim: até 14 anos, é até interessante que os pais façam pelo filho. Porque o problema nunca, dificilmente, tá com a criança, tá com o sistema Sim. lá. E a criança não vai compreender isso. Mas eu já constelei criança de 10, de 12, principalmente quando tá com TDAH, TEA, essas coisas todas aí, que às vezes lá na escola tem o diagnóstico. Aí é interessante porque você coloca, mas só que sempre tem que vir um junto. Por quê? Porque a criança vai trazer algumas coisas ali que ela vai montar no campo, mas quem vai precisar falar as frases são os pais, que as crianças não têm Sim. muito entendimento ainda para isso. Agora, a partir dos 14 anos, o ideal é que a própria criança Que ela constele. Até constele. 14 os pais vêm no lugar dele. E não tem essa coisa de constelar pelo filho. Eu posso constelar. O problema é que eu tô sentindo referente ao meu filho no sistema, de onde que tá vindo Mas não aquilo. fazer por ele, Mas eu né? não faço por ele, nem pelo meu marido, nem. Quantas mulheres querem salvar o marido da bebida e quer constelar por ele? Mas você não pode constelar por ele, né? Não, não tem isso. Não tem como, né? E não dá pra gente salvar ninguém. A gente tem que entender isso, que nós não temos como salvar. A pessoa precisa querer Tem que partir dela, né? Então, dela. a busca da ajuda tem que realmente mesmo partir da pessoa. Bom, Antônio, eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo. Mais uma vez, aprendi muito, principalmente sobre a constelação, que é uma coisa, é uma terapia que eu gosto muito e sempre me chamou a atenção também, até porque traz esse sentido para a vida, né? Então, eu Sim. deixo minha gratidão para você. Se gostaria de falar mais alguma coisa, Não, te agradecer por essa oportunidade da gente levar esse conhecimento para as pessoas. é um conhecimento que muitas pessoas ainda não conhecem, mas que realmente precisa conhecer e experimentar viver isso também, né? Sim, é uma experiência muito boa. É uma experiência, é como você falou, né? Só fazendo pra gente saber mesmo como que é. Mas Sim, obrigada. gratidão.